Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele dá pra gente 3 pontos, que são vértices de um triângulo, e pergunta pra gente qual que é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Bom, de modo geral, né? Para a gente achar o circuncentro de um triângulo, a gente está procurando o ponto que equidista dos vértices todos, né? Se ele é o centro de uma circunferência que passa por todos os vértices, então a distância desse ponto até os vértices todos do triângulo é a mesma, certo? Porque todas essas distâncias correspondem ao raio. No entanto, né, analiticamente, em geometria analítica, isso dá um pouquinho de trabalho para a gente encontrar. Se a gente tiver todo o plano para procurar esse ponto, a gente tem que montar uma equação, um sistema de equações envolvendo essas distâncias que são iguais e procurar as coordenadas desse circuncentro a partir desse sistema de equações. Isso se a gente estiver falando de um caso genérico. É claro que, para alguns triângulos específicos, para alguns triângulos especiais, o cálculo fica muito mais fácil, certo? E um desses casos é o triângulo que aparece nessa questão. Então vai ajudar muito que a gente faça um desenho da situação para conseguir visualizar melhor o que é que está acontecendo. Vou fazer então um planinho cartesiano, onde a gente vai marcar as coordenadas dos pontos que o enunciado menciona. Ele fala que o ponto A é o ponto 2, 0, então o ponto A está aqui. Deixa eu só configurar isso aqui. Pronto. Esse é o ponto A. O ponto B é o ponto 2, 3, que seria esse ponto de cá. E o ponto C é o ponto 1, 3, que seria esse de cá. Então, o triângulo cujo circuncentro a gente precisa encontrar é este. E este triângulo, né? Ele é um triângulo retângulo, o que ajuda demais a gente a achar o seu circuncentro. Porque todo triângulo que é retângulo tem uma propriedade incrível a respeito do circuncentro. Se você desenhar a circunferência que circunscreve esse triângulo, você vai perceber uma coisa interessante. Então, eu quero uma circunferência que passa pelos vértices todos dessa figura. Seria, por exemplo, essa circunferência aqui. Né? Passa pelo vértice B, pelo C e pelo A. Você vai perceber que o centro dessa circunferência parece estar mais ou menos nessa região. Agora vamos pensar um pouquinho. Esse ângulo reto, como o ponto B é um ponto da circunferência, é um ângulo inscrito na circunferência. Bom, ângulo inscrito, a gente sabe lá da geometria plana que tem metade do tamanho do arco que ele enxerga. O arco que esse ângulo B enxerga vem do vértice C até o vértice A. E se o ângulo reto é metade do arco, bom, 90 é metade de 180 graus. Esse arco azul é de 180. 180 graus, no entanto, é exatamente metade da circunferência. O que significa que esses pontos A e C dividem a circunferência no meio. E sabe quem é que divide a circunferência no meio? O diâmetro. Então, o centro da circunferência que circunscreve o triângulo ABC está exatamente no meio dessa hipotenusa. Esse ponto médio da hipotenusa é o circuncentro que a gente estava procurando. Então, do ponto C até aqui, o ponto médio, eu tenho um raio. Do ponto O até o ponto A, eu tenho outro raio. Dá para a gente descobrir a medida desse raio, então, simplesmente fazendo Pitágoras nesse triângulo. Né? E dá para perceber aqui, ó, o segmento BC, o cateto BC do triângulo mede 1, o cateto AB do triângulo mede 3, Pitágoras vai me dar o tamanho do raio. Então, 2R, que é o tamanho da hipotenusa, ao quadrado, vai ser igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 raios ao quadrado são iguais a 1 mais 9. 4 raios ao quadrado são iguais a 10. E se eu tirar a raiz aqui dessa equação inteira, eu tenho que 2R é igual a raiz de 10. Opa! Meu raio, então, é raiz de 10 sobre 2. Exatamente o que você vai encontrar na alternativa D. Beleza? Então, quando a questão pede circuncentro, é uma boa você primeiro testar, primeiro você verificar se o triângulo é retângulo. Porque o triângulo sendo retângulo, a tarefa de você encontrar o circuncentro vai ficar muitas vezes mais fácil.
O circuncentro vai ser exatamente o ponto médio da hipotenusa. Fechou? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.